imploravam socorro e assistência, sempre atendidos, graças às orientações de Giuseppe, repetindo: a bondade franciscana de Giuseppe, e agora aquecida e secundada pelo irmão Sarvin, ecoou em todos os recantos da região, atraindo para a propriedade rural do falecido Manuel Mansol os miseráveis, os esfaimados, os doentes e aqueles que não tinham a quem se socorrer. Verdadeira legião de pedintes, miseráveis, migrava pelos caminhos que chegavam à casa de Felina Mansol, onde imploravam socorro e assistência, sempre sendo atendidos, segundo as orientações de Giuseppe. O dia parecia calmo quando imponente tropa escoltando um mensageiro invade a propriedade e entrega um ultimato para Sarvin, um bilhete que dizia: não suportamos mais a sua presença em nossa vizinhança. Mude-se imediatamente ou sofrerá as consequências. O bilhete trazia o prazo de 24 horas para cumprimento, para execução, e ainda a assinatura dos antigos companheiros de Sarvin, que apresenta e lê o bilhete em voz alta para todos. Giuseppe, à sua maneira, sempre serena, sempre segura, pensamento inovador, corajoso e diverso ao comum das pessoas, a tudo ouviu, abraçou Sarvin e disse: nada tema, Sarvin, ignore o bilhete. Estaremos aqui até o último suspiro de nossas vidas. Quem tem o sol cósmico não teme a escuridão. Ele, Giuseppe, decidiu que naquela noite permaneceriam em preces até se findar prazo estabelecido pelo antigo grupo de Sarvin. A vigília impôs a todos intensas cogitações a respeito daqueles acontecimentos, estimulando a solidariedade, estimulando a fé, até quando surgem os primeiros raios de luz e o saudar, não é saudar, saudar é pagar, né? E o saudar matinal dos pássaros em onomatopeias variadas, ignorando o cansaço e a apreensão dos residentes, repetindo. A vigília impôs a todos intensas cogitações a respeito daqueles acontecimentos, estimulando a solidariedade e a fé, até quando surgem os primeiros raios de luz a saudar em onomatopeias variadas, ignorando o cansaço e a apreensão dos residentes. Amanheceu o dia, então. Giuseppe, de faces alteradas, olha fraternalmente para Sarvin e diz: Sarvin, abristes teu coração para a justiça, e ela também viajou ao teu encontro. Recordas-te de como eras, como pensavas, como decidias por teus atos. Agora
Agora, Sarvim, a brandura estagia em teu mundo íntimo, permitindo pensamentos mais seguros, serenos, bem construídos. Os desígnios de Deus são perfeitos. Terás que rematar o bom combate, não deixando ninguém ao léu. Faça a tua parte, não se preocupe com os eventos futuros. A tua missão terá êxito, meu irmão. Paz seja contigo. Após o recado, Giuseppe desperta, porque ele era inconsciente. Ele próprio não sabia do que falou. Após o recado, Giuseppe desperta como que de um profundo sono e ninguém comenta o ocorrido. A manhã transcorre normalmente e nada acontece. O rumor desta ameaça, entretanto, se espalha pela região. Todos sabiam que algo de ruim iria acontecer com Giuseppe, Sarvim e seus familiares. Reuniões e mais reuniões da elite local se seguem com temas variados. E a decisão quanto ao destino da família do falecido Manuel Mansol, ex-líder desses coronéis, permanece um mistério. A elite, atenta à insatisfação de seus escravos e subalternos, dá prioridade em organizar a vigilância noturna e adquirir armamentos de recarga mais rápida, até que, em noite calma de lua cheia, sem nuvens a empanar, obscurecer as estrelas do zimbório, então uma noite bem clara, estando o satélite lunar a observar as árvores, os animais noturnos, em sua rotina, a silhueta dos montes e das aldeias. O satélite noturno se surpreende com a ação furtiva de uma malta de rebelados, enfurecidos, dispostos a retribuir as dores sofridas e fazer tingir a terra de sangue. A vingança inflama seus olhos. E a vingança traz a missão de matar. Correrias de cavalos, latidos de cães, pedidos de socorro, desespero, vociferações, sons diversos, consequentes da violência por graves ferimentos, se multiplicam em sua passagem, quer na cidade ou no meio rural. Ninguém estava ou ninguém esperava aquele tipo de ação em uma noite tão clara. Os revoltosos aproveitam o descuido da elite para se insurgir contra a vida de seus senhores, de seus opressores. Era como se o inferno exigisse almas e mais almas para purgar os seus pecados. Estranhamente, nada aconteceu nas terras do falecido. Estranhamente, nada aconteceu nas terras do falecido Manuel Mansol. Revoltosos ou privilegiados de até então não avançaram por aquela região. Entretanto, ao redor são gritos de dor, lamentos, desesperos.
odor de fumaça, e o pirilampo rubro expõe um incêndio generalizado. Giuseppe e seus familiares permanecem no interior da casa grande e aguardam em prece a fatalidade que irá se abater sobre todos. O dia amanhece e logo se percebe o número de cadáveres e feridos espalhados pelas estradas, vias públicas, vítimas de si próprios. E em ambas as partes conflitantes, Giuseppe, atento às informações espirituais, diz aos fraternos: o Senhor nos mostrou o quanto é misericordioso e infinito o seu poder, nos poupando a vida e a integridade física. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Terminado o louvor, Giuseppe diz que todos devem sair de casa e ajudar os feridos que observam sua vida se esvair pela falta de recursos e que também deverão recolher os mortos para sepultamento digno. Espantado, Sarvin intervém e diz que foram poupados para procurar a morte, uma vez que tanto revoltosos como os remanescentes da elite estão ao seu encalço. Giuseppe repreende o primogênito, dizendo que só estão vivos, porque Deus assim o quis. Porque Deus assim o quis. Que em gratidão a esta sobrevivência em meio àquele holocausto, deverão ir ao socorro do infortúnio, ao socorro daquelas pessoas inconsequentes, insensíveis, inavisadas e, de outro lado, sofridas, buscando seus direitos. Se o resultado desta busca de ajudar estas pessoas for a morte, que assim o seja, Sarvin. Página 60. Giuseppe continua: somos almas em resgate. Todos nós somos almas em resgate. Filhos de Deus, convidados a nos melhorar em serviço ao próximo. Não se prontificar a solidariedade diante de tanto infortúnio e ignorância do amor é desmerecer o amor de Deus ao nosso favor. Não devemos temer a morte. Não devemos temer a morte. Somos espíritos imortais, todos nós. Só estamos vivos porque Deus assim o quis. Nossas vidas foram poupadas em gratidão. Em gratidão às nossas vidas terem sido poupadas. Empenhemo-nos neste esforço, neste nobre ministério,
esta consciência de responsabilidade junto à vida, em socorrer os irmãos caídos, não percamos mais tempo. Concluindo, ele diz que aquele é o momento de testemunho. Testemunho de todos os sobreviventes. Exemplo de amor para aqueles caídos. Giuseppe segura Diná em uma das mãos, Dona Felina na outra, e sai do interior da casa grande rumo à estrada. Depois olha para trás, num gesto significativo, convida a todos ao trabalho. Uma legião de servidores acolhe o infortúnio, acomodando corpos e estropiados com profundo respeito. A oportunidade, ou melhor dizendo, a propriedade de Dona Felina se transforma. A propriedade de Dona Felina se transforma num centro de socorro. Para aquelas paragens é um intenso movimento, num ir e vir. E mais que o recurso material disponível, é o desvelo, é o acolhimento dos atendentes desta caravana de luz, desta caravana socorrista. Se doando no melhor, caso a caso, solicitude, empenho, doação que jamais será esquecida pelos atendidos ou por suas famílias a posteriori. Giuseppe, Salvin, Diná, Dona Felina, Crustácea, são nomes a posteriori citados como reverência a Deus, são nomes reverenciados em todas as boas conversas. Os reclamos continuam na busca das reformas. Afinal, e aí? Morreu tanta gente, vai ficar tudo do mesmo jeito? Patrão é patrão, escravo é escravo, empregado é empregado, conforme se dizia até então. Mas diante das dores resultantes da falta de diálogo e insensibilidade, faz com que nem a elite e nem os revoltosos estejam dispostos aos mesmos enfrentamentos. Foram muitas perdas, foram muitas feridas, as quais levar-se-á muito tempo para cicatrizarem. Acatando a sugestão de Felina Mansol, alimentos começam a ser distribuídos aos mais necessitados. E até a assistência fraternal, a visita à necessidade, é uma constante, junto à indigência
O senso comum é a busca da paz, diminuir as diferenças, socorrer ao infortúnio. Algum radical, algum extremista mantém o mesmo discurso e intenção, mas é vencido pela maioria. Radical tanto na parte dos escravos, radical tanto na parte da elite. A maioria prefere o diálogo. Alguns ex-companheiros de Sarvin o procuram, se desculpam e oferecem ajuda. Vários bens da propriedade de Felina Mansol são vendidos a menor para atenderem a necessidade daquela legião ali acolhida. Era tanta gente. Entretanto, um clima fraternal, principalmente entre os irmãos Giuseppe e Sarvin, que jamais anteriormente seria possível imaginar, é uma realidade, tanto na intimidade familiar como na intimidade social, alcançada pelos auspícios da família de Giuseppe. Na casa Norma, na casa de Norma, a irmã de Felina, esposa de Cerzúlio, mãe de Aninha, prima de Giuseppe, o interesse pelo enlace de Aninha com um dos filhos de Felina passa a ser uma constante. Afinal de contas, eles estavam para perder tudo. Cerzúlio é afeito às jogatinas e hipotecou a propriedade, os escravos, a roupa que ele veste e a família dele, né, nas mesas de jogo, e perdeu tudo. E como a família do falecido Manuel Mansol recuperou a honra e agora gozava de bons negócios, Norma, mais que nunca, cria sua tática para explicar os motivos do afastamento. Até então, quando tudo estava ruim, né, pro lado da família da Felina Mansol, e da atual visita, porque agora ela vai levar a Aninha para conversar com os primos. Então elas viajam. Logo que chegam, são recebidas por largo sorriso de Crustácia. Sorriso que muitas das vezes denuncia o seu caráter austero, severo, íntegro. Crustácia conhece bem a qualidade das visitantes. Aninha, toda preparada à ocasião, sedutora, desce do veículo em gestos calculados e sorriso forçado. Norma acompanha, secundando a atuação principal, ao protagonismo da filha, que apresenta uma polidez, uma etiqueta que não corresponde aos legítimos sentimentos que mantém em seu mundo íntimo, o que é prontamente identificado por qualquer outra mulher experiente.
página 61, página 61. Os gestos, sorrisos e acenos fingidos de Norma e Aninha são percebidos por todos. No entanto, são cortesmente recebidas pela anfitriã, Dona Felina, que as abraça e as convida para um chá. Felina dirige meigo olhar para as visitantes e ordena a Crustácea que a sirva. Assuntos diversos vão se desfilando entre as irmãs e a sobrinha de Felina. Entretanto, Norma e Aninha não conseguem retribuir a franca lisura de Dona Felina, dona da casa. A anfitriã. Uma vez que o afeto pouco lhes interessa. Norma e Aninha estão cobiçando o dinheiro acumulado pelo falecido Manuel Mansol. Seu cunhado, o falecido esposo de sua irmã. Diante do desconforto de ambas, a visita se fez breve. Norma e sua filha retornam à própria casa. Despindo-se do fingimento, avaliam a situação. Norma, de olhar malicioso, inicia diálogo com Aninha. Minha filha, do que pude perceber, é urgente nos reaproximarmos da casa de seus primos. Os negócios vão bem. Os primos, Giuseppe e Sarvin, estão disponíveis. E quem sabe sai alguma coisa que presta dali. Aninha retribui o comentário com palavras marotas. Também percebi que a boa fortuna está nos sorrir. Os negócios da família de minha irmã de minha tia, que a Aninha está falando, né? Estão ótimos, isso é excelente. Acho que a hora é agora, mamãe. O diálogo raso e interesseiro não atinge outro patamar, senão o de se locupletarem do saldo próspero do trabalho de outrem. Elas, Norma e Aninha, sequer valorizam o que já possuem, e tudo dispersam ou tudo dissipam através de jogatinas imprudentes, jogatinas inconsequentes, e certamente levarão à desdita a família de Felina Mansol. Naquelas terras arrasadas, agora vicejam esforços de entendimento entre os miseráveis e os Faustos. Ao que tudo indica, um bom acordo estava prestes a ser concluído. Sarvin continua a seguir as orientações do irmão mais jovem, Giuseppe. Os dons de Giuseppe permanecem mais controlados, sem peculiaridades de estranheza, sem peculiaridades de estranheza ou alarde. Dona Felina e Aninha se ocupam Dona
Dona Felina e Diná. Dona Felina e Diná se ocupam em afazeres domésticos, porém elas se mantêm atentas e solícitas aos entreveros entre servidores, coligados e vizinhos. Quando a situação as aperta, elas se socorrem nas boas vibrações, os conselhos de Giuseppe. Vez que outra, o nome de Aninha, a prima de Diná, né? Surge nos diálogos entre Crustácia, Felina e Diná. E esta, que no caso é Diná, comenta: Aninha ainda terá oportunidade de reformular os seus conceitos e intenções. Que Deus a socorra em seus pensamentos e desejos. Giuseppe sempre diz aos familiares que se deve pensar o melhor a respeito das pessoas. Então a mãe e a irmã, Felina e Diná, buscam seguir essas orientações. Em todas as épocas existem aqueles que lucram ou triunfam com o desconforto alheio. E a paz conquistada divergia de seus interesses. Os chacais elucubram plano sinistro para avivar velhos conflitos e motivar novos ódios. Então decidem adentrar furtivamente a propriedade de Felina Mansolo na calada da noite e, no momento oportuno, ferem gravemente Sarvin. O ataque tem por intuito que os grupos antagônicos iniciem acusações recíprocas e consequentes agressões. O barulho é percebido por Giuseppe, que vai ao socorro do primogênito